Como parte da cobertura multimídia das eleições da Rede Gazeta, os dois principais candidatos ao governo do estado participam de uma conversa com estudantes do ensino médio. Hoje aqui conosco o governador do estado, Renato Casagrande, candidato à reeleição pelo PSB, e os alunos que vão fazer as perguntas sobre as propostas do governador para o futuro do Espírito Santo do Colégio Salesiano. Governador, por favor. Olá. Muito obrigado. Você pode sentar. E agora, os alunos vão começar as perguntas sobre, então, essas propostas para o futuro do estado. Meu nome é Heitor, eu tenho 15 anos. Eu vou perguntar sobre mercado de trabalho. A redução na arrecadação do ICMS, o fim do Fundap e a perda do capital dos royalties impactou na economia do Espírito Santo. Qual será a posição do seu governo na geração de novos empregos nesse cenário? Muito bem. Muito obrigado, Heitor. Muito obrigado a todos os alunos e alunas aqui do Salesiano que estão participando dessa sabatina, professora e a Rede Gazeta que nos dá essa oportunidade de a gente conversar um pouco. A pergunta do Heitor é muito atual, muito importante e procedente, porque a economia capixaba é uma economia que tem um vínculo muito grande com a economia mundial. Nós, historicamente, temos aqui uma cultura de atividade do comércio internacional pelos portos que nós temos. Nós não recebemos do governo federal investimentos na área portuária, investimentos robustos, importantes na área portuária nesses últimos anos. Porto, aqui no Espírito Santo, quem cuida é o governo federal. O governo do estado não tem gestão sobre a área portuária porque é uma empresa chamada Codesa, Companhia Docas do Espírito Santo, que é do governo federal, que faz essa gestão aqui no estado. Então, tem um vínculo. Assim, na década passada, o mundo cresceu muito. Vocês lembram assim, como a China crescia na década passada, crescimento chinês, aí a China cresceu muito, a Índia cresceu muito, o México, o Brasil. E isso tudo puxou o crescimento também do Espírito Santo. Também vocês, apesar de serem muito novos, também vão se lembrar de que em 2009 teve um chamado estouro da bolha nos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve uma crise de títulos imobiliários, né? Acho que vocês estão aí balançando a cabeça, se lembrando disso. Isso causou o início de uma crise e de uma redução da atividade econômica no mundo todo. 2009 foi isso. Isso causou uma redução do crescimento do Estado em 6%. Nós caímos 6% a riqueza do Espírito Santo em 2009 pela crise internacional. Em 2010 nós recuperamos um pouco, mas em 2011 nós começamos de novo a ter uma crise internacional. Se vocês também forem recuperar aquilo que vocês viram na televisão, leram nos jornais e conversaram nas salas de aula, assim, a Grécia foi o berço da democracia mundial, vivenciou uma crise profunda de gente se manifestando pelas redes sociais, questionando a ação do governo, porque vivenciou uma crise econômica na Grécia. E depois, a economia, quando em crise, sempre traz também crise política. E depois da Grécia, nós tivemos a Espanha, a Itália, a França, e outros países da Europa que eram referências nossas também em crises profundas da sua economia. Isso de 2011 para cá. Então, assim, até hoje, o mundo não encontrou o seu caminho de novo do crescimento. Isso afeta o Espírito Santo? Afeta. O Brasil também, nesses últimos tempos, tem crescido muito pouco. Isso afeta o Espírito Santo? Afeta. Mas afeta mais o Espírito Santo é o crescimento, é o desempenho da economia mundial. E além disso, e junto com isso, nós debatemos, como você disse, royalties de petróleo. Eu entrei no governo em 2011. Em 2011, 2012, eu fui a Brasília praticamente todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, discutir com os parlamentares do Congresso Nacional, com os governadores, com o governo federal, esses dois assuntos, distribuição da riqueza do petróleo, royalties de petróleo, e debate sobre o Fundap, que o Fundap é um incentivo ao comércio internacional. E muitas empresas operavam e operam por aqui por causa desse incentivo, porque aqui não tem porto bom, o porto aqui não é eficiente. Então as empresas que levam o produto para São Paulo, que é o grande centro consumidor, importava por aqui por causa desse incentivo. A gente abria mão de parte dos impostos cobrados pelo Estado.
Isso reduziu de 12 para 4 e nós conseguimos salvar os royalties de petróleo. O que a gente tem feito, né, para que haja uma atividade econômica forte no Estado? Nós temos 2 incentivos ao desenvolvimento aqui no Estado. Chamado Investe, para a gente poder atrair empresas de fora e para a gente poder incentivar as empresas locais. A gente continua abrindo mão de uma parte do ICMS, para que a gente possa atrair essas empresas. Em 3 anos e meio, nós atraímos de fora, assinamos contratos de Investe, nos comprometendo em reduzir tributos para as empresas poderem vir. Assinamos 136 contratos, né, reduzindo a carga tributária e os impostos para essas empresas. Também nós temos um outro mecanismo chamado Compete, que é contrato de competitividade. Uma empresa que atua aqui no Estado, ela não pode ter uma carga tributária maior do que uma empresa do mesmo setor que atua no Rio de Janeiro. Se a empresa aqui do setor metal mecânico tem uma carga tributária e a empresa no Rio do setor metal mecânico tem uma carga tributária menor, ela vai conseguir vender aqui para o Estado com uma condição melhor do que as empresas daqui. Então a gente tem um chamado contrato de competitividade que permite que a gente possa fazer reduções que coloquem as empresas locais na mesma condição de competir com as empresas dos mesmos setores em outros estados. Nós assinamos contrato, por exemplo, recentemente, com o setor de pedras ornamentais, mármore e granito, né, que reduzimos a carga tributária deles para que eles possam ter capacidade de competir com esse mesmo setor de outros estados. E além disso, né, que isso atinge empresas médias e grandes, nós, quando chegamos ao governo, nós criamos também transformamos a ADERES, que é um órgão do governo do Estado, a Agência de Desenvolvimento em Rede do Estado, num órgão especializado em apoio à micro e à pequena empresa. Então, assim, nós criamos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, temos linhas de crédito para micro e pequena empresa especializada, temos treinamento para micro e pequena empresa, treinamento para microempreendedor individual, né, que são atividades econômicas importantes, porque as empresas grandes ou médias, elas estão em muitos municípios do Estado. Mas as empresas pequenas e as médias e as microempresas estão em todos os municípios do Estado. Então, ter uma política para micro e para pequena empresa, como a gente estabeleceu no governo do Estado, com lei geral, com financiamento, com orientação técnica para esses empresários, com apoio para que ele possa se estabelecer e ficar vivo como empresário, né? Porque tem muita empresa que abre, um ano depois fecha. Muita empresa que abre, 2 anos depois fecha. Então, assim, ter um apoio para que ele possa ficar vivo, isso tem sido importante, porque vocês daqui hoje estão formados. Vocês vão ver que o primeiro emprego, muitas vezes, é ofertado por uma pequena empresa. Às vezes, uma grande empresa que é gente experiente, já ganhou experiência. E para você ganhar experiência, tem que trabalhar, né? E muitas vezes a pequena empresa, né, te dá a chance de ter o primeiro emprego, ou de engenheiro, ou de advogado, ou de arquiteto, ou de qualquer outro profissional. Também a pequena empresa leva o desenvolvimento para o interior do Estado. Nós temos alguns municípios do extremo norte, por exemplo, lá em Mucurici, no extremo norte do nosso estado, Ponto Belo, uma grande empresa não vai para lá. Então, assim, o comércio daquela região, a pequena indústria daquela região tem que ser incentivada porque eles geram a oportunidade de emprego lá na região. O outro caminho que nós seguimos foi apoiar a vocação local. Apoiar a vocação local. Assim, falei lá de Mucurici e Ponto Belo, tem um outro município vizinho lá chamado Montanha. Lá em Montanha tem uma empresa chamada Damari. Se vocês forem no supermercado, vocês vão encontrar produtos da Damari. Não estou ganhando nada de propaganda, não. É só porque eu estou lembrando aqui da empresa, que gera mais de 300 empregos, é um laticínio, lá em Montanha. Assim, qual empresa que vai para Montanha, uma indústria de 300, 400 empregos? Nenhuma, a não ser que tem vocação local. Lá tem produção de leite, tem pecuária de leite, então uma empresa se instalou lá, uma empresa de gente que é de lá se instalou, nós apoiamos, incentivamos, eles estão gerando muito empregos hoje, vendendo leite longa-vida para o nosso estado e vendendo leite longa-vida para o Nordeste. A Lecker, Afonso Cláudio, não sei se alguém de vocês conhece Afonso Cláudio. Afonso Cláudio, lá tem uma empresa tem uma fábrica de pão.
é a maior fábrica de pão do estado, lá dentro de uma comunidade do interior de Afonso Cláudio. Então, por que se montou lá? Porque ele começou a sua atividade lá. Então, ele começou a sua atividade lá, então nós temos que apoiar a vocação daquela região. Então, apoiar a vocação local é um caminho para a gente poder gerar emprego e gerar renda para as pessoas, porque hoje a maior demanda que a gente tem da juventude é isso. Ao mesmo tempo, né, nós estamos fazendo formação profissional, porque também não adianta nada a gente poder ter as empresas se os capixabas não aproveitarem essas oportunidades. Para isso que a gente articulou com o governo federal e trouxemos para cá mais 14 unidades do IFES. Conseguimos ampliar a Universidade Federal para São Mateus e para Alegre. Agora o Estado está montando algumas escolas estaduais, algumas escolas técnicas do Estado. Então, assim, formação profissional para que os capixabas aproveitem esse desenvolvimento. Então, apesar do baixo crescimento econômico do mundo, que afeta o nosso Estado, nós estamos conseguindo aqui manter um nível de desemprego baixo, um dos menores da história do Estado, porque ainda a gente consegue manter a atividade pela organização que o Estado tem hoje na condução da sua política econômica. Então, Heitor, obrigado, não tem réplica, né? Então, obrigado pela pergunta e espero ter respondido minimamente aí aos seus anseios.